Deixa eu ver meu cachorro aí, ó. Eu venho trabalhar na roça, capinar, ele vem. Quando eu vou sentar um pouquinho para descansar, ele deita nas minhas costas já. Quer ficar só juntinho comigo, já. Aí, ó. Tá limpando a rocinha, eu sento para descansar. Aí eles ficam juntinho comigo aí para descansar também. Não me larga horas nenhuma. Esse aí é companheiro mesmo, né? Nossa, que folga, hein, Teco? Deitado nas costas do seu pai. Que é isso? Aqui. Pendurado. Pega lá. Como que pode ter um cachorro desse jeito, deitado nas costas do pai? Na canoa também é desse jeito, né, Matheus?